Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje você vai descobrir tudo o que vai te acontecer nos próximos 7 dias, tá bom? Então vamos lá para as opções, serão duas opções. Bom, então vamos lá. Se conecte com uma das duas opções. A primeira opção é a carta da estrela e a segunda opção é a carta da temperança. Não precisa ter pressa. Qual carta que você sente que você se conecta melhor? Bom, então vamos lá. Para quem se conectou com a primeira opção, primeiro eu quero entender como que você vai estar se sentindo nos próximos 7 dias. Tá. E quais são os obstáculos que você vai vir a enfrentar nessa semana que entra, né? Nesses próximos 7 dias. Agora, o seu financeiro. Vamos ver como que vai estar o seu financeiro nesses próximos 7 dias. Tá? O seu profissional. Como que vai estar a sua vida amorosa, sua área amorosa? E seu ciclo de amigos, familiar? Legal. Agora, saúde. E o conselho da espiritualidade para os seus próximos 7 dias. Bom, então vamos lá, meus amores. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Para quem se conectou com a primeira opção, que é a carta da estrela, como que vai ser sua semana nesses próximos 7 dias, tá? Bom, a energia da sua semana é a carta da estrela, tá? Que é uma carta que fala de destaque, de sensualidade, de poder pessoal, de autoestima, de beleza. Então, a sua semana, ela tem uma energia regente de muita produtividade. Então, se você souber trabalhar essa energia nessa semana, você consegue alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Eu também vejo uma conexão muito forte com a espiritualidade, com seu mentor, com o anjo da guarda. Vejo também uma semana em que é como se a sua intuição, ela fosse muito trabalhada também nessa semana, tá? Então, a sua intuição, ela também vai estar muito aguçada nesses próximos 7 dias, tá bom? Agora, como que você vai estar se sentindo, né? Como que você vai estar se sentindo? O 8 de paus.
o 8 de paus. A sensação que eu tenho é como se você entrasse essa semana, não só entrasse nessa semana, mas como se você ficasse nessa semana com algum certo tipo de ansiedade. Ao mesmo tempo que você confia e espera que as coisas aconteçam, você também pode lidar com um certo tipo de ansiedade. Eu não vejo você insegura nem inseguro por conta da carta da estrela, que fala de autoconfiança também. Mas eu vejo você um pouco ansiosa ou ansioso nessa semana, tá bom? Mas tente trabalhar essa questão de entender que tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Tudo acontece quando tem que acontecer, tá bom? E entenda como uma resposta de não acontecer agora, uma proteção, tá? Às vezes é só a espiritualidade protegendo de algo, por isso que não acontece. Não sei se tem algo que você quer que aconteça muito, a espiritualidade ela vem trazendo que isso não aconteceu ainda porque eles estão te protegendo, tá bom? Bom, e quais são os obstáculos que você vai ter que enfrentar nessa semana? 2 de ouros, que fala de equilíbrio. Então, tem alguma coisa nessa semana que você vai ter a sensação como se você tivesse que estar o tempo inteiro equilibrando as coisas, balanceando as coisas. Então, você pode vir a enfrentar um obstáculo nesse sentido nessa semana. De, caramba, como é que eu vou equilibrar essa situação? É como se você tiver... Essa semana, pode ser que você lide com algumas situações na sua vida que você precisa o tempo inteiro apagar um incêndio. Ou equilibrar as coisas o tempo inteiro, tá? Seja no financeiro, no profissional, você vai lidar com essas questões nesse sentido, tá bom? E como que vai estar seu financeiro e seu profissional nos próximos 7 dias, né? Bom, no seu financeiro tem um pajem de espadas, tá? Tem um pajem de espadas. Nossa, gente. Bom, é uma semana em que você vai comemorar, tá? Você vai comemorar com relação a algum ganho financeiro ou até mesmo profissional. Às vezes, às vezes você nem ganha o dinheiro essa semana. Tô dando só um exemplo, tá? Adapte para a realidade de vocês. Às vezes você não tem nenhum ganho financeiro, mas às vezes recebe uma promoção no trabalho, seus projetos têm dado certo, tem crescimento. Então eu vejo uma notícia, financeiramente falando, muito positiva, que vai te trazer comemorações, alegrias. O pajem de espadas no financeiro, ele também fala de uma pessoa que precisa ter um pouco mais de cuidado com seus gastos, um pouco mais de maturidade emocional, precisa entender melhor como lidar melhor com o dinheiro, tá bom? Apesar das notícias boas que você vai receber, você precisa ter essa atenção, tá? Ter um cuidado maior com seu dinheiro, tá bom? Porque o pajem de espadas fala de uma pessoa que ainda tem alguns gastos que são imaturos. Ainda tem gastos imaturos, que ainda não sabe muito bem como lidar com o dinheiro. Inclusive, o conselho da espiritualidade nesse sentido é que você estude mais sobre finanças. Isso vai te ajudar a lidar melhor com o dinheiro e ter uma vida mais estável e confortável.
Com relação ao profissional, eu percebo que tem um avanço na vida profissional, tá? Também fala de um pajem, só que é o pajem de paus. Então, fala de um avanço, mas que você também pode lidar com alguma situação no seu campo profissional de ter que equilibrar as coisas. De ter que equilibrar as coisas. Às vezes, é equilibrar... sei lá, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tá num ambiente de trabalho que as pessoas podem brigar e você se vê no meio disso tudo e se vê como uma pessoa que vai ter que equilibrar essa situação. Entendeu? Como é que você vai lidar com isso? Às vezes é duas pessoas que você gosta e você não sabe para que lado vai, não sabe como ponderar. Você vai ter que ponderar alguma situação aqui no seu lado profissional. Ou até mesmo fala de escolhas, tá? Escolhas no seu lado profissional. Pode ser que você precise fazer uma escolha e ponderar o que vai ser melhor para você. E escolher o que vai te trazer mais alegria, mais satisfação, mais felicidade. Tá bom? E uma coisa que eu gostei aqui é porque o pajem de paus, ele também fala de uma pessoa que ainda é imatura, mas essa imaturidade tá te trazendo... Essa imaturidade tá te trazendo alegrias e comemorações e felicidades. É como se você conseguisse lidar com a imaturidade de uma forma muito divertida. E você consegue usar a imaturidade ao seu favor. Gente, que genial. A imaturidade, ela não te prejudica aqui, profissionalmente falando. Porque você sabe usar ela quando precisa usar. Tá bom? Bom, eu vejo projetos andando nessa semana, principalmente ligado ao profissional. Só que aqui também fala que você precisa fazer a sua parte, tá bom? Então, qual é a sua parte nesses projetos que você quer que ande? Então, faça a sua parte para que eles realmente caminhem. Já na vida amorosa tem um as de copas, né? Então, tem um transbordar muito bonito. Se você tem alguém, esse relacionamento essa semana vai te trazer muitas alegrias, muitas comemorações, muita felicidade. Vocês vão se dar super bem, tem conexão emocional, mental, tem intensidade, tem paixão, tá? Mas tem bastante conexão entre vocês essa semana. Pra quem tá ficando, é a mesma coisa, ou pra quem tá conhecendo alguém, essa energia se mantém. Se você tá solteiro e solteira, se você quer alguém, pra quem tá solteiro, eu percebo que não é uma semana muito boa pra encontrar alguém, tá? Não é uma semana boa pra encontrar alguém. É uma semana que você vai estar querendo mais se reunir com seus amigos e amigas do que se envolver em um relacionamento, tá? E com relação ao seu ciclo de... um adendo, gente. Com relação à vida amorosa. Tem alguma questão com relação à vida amorosa que você precisa olhar, mas essa semana você não vai fazer isso, ó. Tá vendo que tem uma mulher meio que numa prisão? Só que essa prisão que ela está é uma prisão mental. É uma prisão mental. Então tem algum tipo de aprisionamento mental que você mesmo está se colocando e que você precisa olhar. Mas eu percebo que essa semana você não vai olhar pra isso. Pode ser que na outra você queira olhar, mas essa semana você vai ignorar completamente, porque você vai estar mais focado ou focada em, em se manter com a energia positiva, em se manter alegre, em se manter comemorando a vida. Você
É uma semana que você vai querer mais trabalhar aquele sentimento da gratidão, sabe? Eu vejo você nessa energia, querendo cultivar. É uma semana que você vai estar querendo cultivar sentimentos e energias positivas. Você não vai estar querendo olhar para sofrimento, para você não vai querer olhar para nada aquilo que te traz um sentimento de tristeza, tá bom? E aí, no seu lado, na sua vida relacionada a amigos e família, tem uma energia muito boa, tem uma energia muito gostosinha, né? Que é o 10 de copas. Ele fala de uma finalização de ciclo, tá? Tem uma finalização de ciclo acontecendo na sua vida com relação ao ciclo familiar e amigos, mas é uma finalização de ciclo que vai te trazer alegrias, comemorações, satisfação pessoal. Não é uma finalização de ciclo dolorosa nem para algo ruim. É uma finalização de ciclo para melhor, tá bom? Inclusive, a sua vida familiar e ligada à amizade, a ciclo social, você está passando por uma grande transformação, tá? Então pode ser que nessa semana você sinta isso mais a fundo, né? Às vezes alguns amigos se afastam, outros amigos, uns amigos se afastam e outros retornam para sua vida. Tem familiar que se afasta, outros familiares que se aproximam. Você vai sentir essa energia. Mas é normal porque você tá passando por um período de transformação com relação a essa área da sua vida, tá bom? Agora com relação à saúde. Bom, lembrando que se você sente alguma coisa na área da saúde, né, gente? Se vocês têm alguns sintomas, eu recomendo que vocês procurem um médico, tá? Isso aqui são só energias e mas nós não somos médicos, tá? A gente não dá uma sentença nem avaliações médicas aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, na saúde, o que que fala? Lembra que eu comentei no início dessa primeira opção que tem uma energia meio que de ansiedade, de vocês estarem mais ansiosos? Pois é, isso tem um motivo. Lembra que eu comentei também de um certo aprisionamento mental? Pois é. Esse aprisionamento mental, ele está causando em vocês um certo tipo de ansiedade. Tentem observar essa semana, tá? Tentem observar essa semana em qual lugar, em qual situação, qual sentimento que vocês se sentem aprisionados. Tentem observar isso. Em qual lugar que vocês se sentem que não tem o que fazer. Vocês se sentem aprisionados, de mão atadas, como se vocês não pudessem fazer nada. Tentem observar esse sentimento, porque é justamente isso que está te trazendo ansiedade, tá? Eu gosto de falar de saúde nas previsões de tarô porque a gente trabalha na raiz do problema. Na raiz do problema. Então, a manifestação física da ansiedade, no caso do pessoal da primeira opção, é isso aqui. É esse aprisionamento mental, tá? E, gente, não, olha essa imagem, sério. Olha essa imagem. É uma mulher que ela não tá nem presa. Ela não tá nem presa, olha isso. A corda nas mãos dela estão frouxas. Ela consegue retirar essa corda facilmente, né? Então, assim, isso aqui fala de armadilhas mentais ou de controles mentais que acabam te colocando numa posição de ansiedade, tá? Num estado ansioso, tá? E isso tem a ver. Dizem que a ansiedade é causada pela preocupação no futuro, né? Só que o que que acontece aqui? Tem algo do passado que já era para ter sido resolvido,
que já era para ter sido resolvido, mas não foi resolvido ainda porque você não quer olhar para isso, entendeu? Então, eu não sei se você tá com medo de olhar para algum sentimento ou medo de olhar para alguma questão que te coloca nessa sensação de aprisionamento, como se você não pudesse sair de uma situação. Aqui fala que você consegue sair, que é fácil de ser resolvido, desde que você se abra para resolver. É só você olhar para esse sentimento, tá bom? Tenta olhar e identificar. Se for necessário, busquem um profissional de saúde, da área de saúde. Qualquer sintomas que vocês tiverem, se for uma ansiedade generalizada, procurem um médico, tá bom? Porque o medicamento, ele é por um curto período de tempo, né? Ele não é pro resto da sua vida. Mas, enfim, gente, é uma tiragem coletiva. Adaptem para a realidade de vocês, tá bom? Ai, gente, olha só o que eu peguei aqui. Olha o insight que eu acabei de receber aqui. É como se vocês. É como se o pessoal aqui da primeira opção tivesse em grande dificuldade de se abrir emocionalmente e de sentir suas emoções, de colocar pra fora suas emoções, né? E tem algum sentimento que você tá guardando, que você tá negando, que você se sente acorrentado. É como se você se sentisse que não pudesse colocar isso pra fora. Mas é uma prisão mental. Eu não sei se é pelo seu próprio julgamento. Às vezes você tem desejos e vontades e você se julga e se culpa e se coloca nesse aprisionamento mental, sabe? Caramba, gente, que profundo, hein, essa primeira opção. Mas enfim, se atentem a isso nessa semana, tá bom? Mas fora isso, vai ser uma semana muito boa, como eu falei pra vocês, né? A carta da estrela é sensualidade, é brilho pessoal, é beleza, é conexão com a espiritualidade, é intuição. Então tem uma energia muito boa rondando vocês, tá? Tem proteção da espiritualidade. E qual que é o conselho, né? Pra finalizar com chave de ouro essa primeira opção, pra gente ir pra segunda opção. Bom, qual que é o conselho da espiritualidade para fechar esse jogo com chave de ouro? Realmente comemore, é uma semana para comemorar, para se divertir, para cultivar sentimentos positivos. Porém, entretanto, todavia, não esqueça de suas responsabilidades, tá? Não esqueça de suas responsabilidades, organize sua rotina, faça seus planejamentos, né? Faça seu planejamento financeiro, profissional, para que você não entre numa. É que assim, para você não agir com impulsividade e aquela impulsividade negativa, né? Para não te trazer consequências negativas, qual que é o conselho para você nessa semana? Se planeje, se organize. Não tem problema nenhum você querer se divertir, você cultivar boas vibrações, elevar a sua vibração e comemorar e se divertir com as pessoas que você gosta, desde que você não esqueça das suas responsabilidades, tá bom? E isso inclui aquilo que você se propôs a fazer. Você se propôs a terminar um curso, a fazer um curso? Termine. Você se propôs, sei lá, às vezes você não tá num emprego bom, mas vive colocando atestado. Eu não julgo, mas aqui é uma carta que fala de responsabilidade, tá? Então, assim, com moderação, tá? Não é colocar atestado
para tentar fugir do trabalho, tá? Porque se você precisa do atestado, pelo amor de Deus, coloque quantos atestados for necessário para você resolver seus problemas de saúde, entendeu? Mas não esqueça de suas responsabilidades, tá bom? Tenha essa consciência, assuma suas responsabilidades, o seu papel aqui na Terra. O que você escolheu para sua vida? Entendeu? É uma semana, o conselho da espiritualidade é isso. É ter responsabilidade com aquilo que você se propôs a fazer. Tá bom? Gente, eu gostei dessa primeira opção, viu? Eu gostei. Tem obstáculos e desafios, como vai ter em toda a nossa vida, né? Mas eu gostei bastante, tem uma energia leve, boa, né? Bom, que seja uma semana incrível para vocês. Eu desejo uma semana incrível, que vocês consigam alcançar, colocar em prática todos os objetivos de vocês, tá bom? E vamos lá então para quem se conectou com a segunda opção. Eu também gosto da segunda opção, confesso que é uma das minhas cartas prediletas, que é a carta da temperança. Bom, vamos lá então. Boa noite, Maria. Boa noite, Miguel. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar fazendo essa tiragem coletiva para vocês, tá bom? E vamos lá então descobrir como que vai ser esses próximos 7 dias para quem se conectou com a segunda opção, que é a carta da temperança. Calma aí, galera, tô só tomando uma água, que senão eu não aguento. Senão minha voz não aguenta. Vamos lá então, pessoal. Tá? Bom, vamos lá então, para quem se conectou com a segunda opção, carta da temperança. Vamos descobrir tudo o que vai te acontecer nesses próximos 7 dias. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Vamos lá, primeiro eu quero entender como que você vai estar se sentindo essa semana. Eita, que babado. Rei de pau, gente. É uma das minhas cartas prediletas também. Que babado. Tá. E quais são os obstáculos e desafios que você vai enfrentar nessa semana? Opa. Dez de ouros. Tá. Como que vai estar a sua vida financeira? O que a espiritualidade tem para te falar sobre a sua vida financeira nesses próximos 7 dias? Tá. E com relação ao seu profissional, eita. Tá. Vida amorosa. Tá. Agora com relação à sua área envolvendo família, amigos, ciclo social. Agora, saúde. Legal, gostei. E o conselho da espiritualidade para sua semana.
Nossa, gente. Bom, legal. Legal, mas tem alguns adendos. Bom, o que que acontece, né? Qual que é a energia da sua semana? Qual a energia que vai reger a sua semana nos próximos 7 dias? É a carta da temperança. E a carta da temperança, ela fala de entender o tempo das coisas, né? De ter paciência e esperar a sua colheita. Continuar plantando, mas esperar pela sua colheita, tá? A temperança, ela fala de tempo, esperar o tempo das coisas acontecerem, o tempo de Deus, né? Que não é igual ao nosso tempo. Então, é uma semana que a energia que vai reger vocês é a paciência, digamos assim. É a paciência, galera. Esperar o tempo das coisas acontecerem, tá bom? E aí, o que que acontece? Como que vocês vão estar nessa semana? O Rei de Paus. Ai, gente, o que que acontece? Inclusive, vocês já devem estar sentindo essa energia agora, né? Que eu quero fazer e acontecer. Eu quero colocar a mão na massa, quero fazer, quero ser bem produtiva ou produtivo. Quero colocar meus planos em prática. Eu quero fazer, eu quero colocar a mão na massa, entendeu? Eu quero agir, né? E é totalmente o oposto do que tá pedindo essa carta, né? Que tá regendo essa semana. É uma semana de temperança, de esperar o tempo das coisas acontecerem. Não é uma semana para fazer grandes movimentos, para fazer grandes mudanças, tá? Então, faça o que você, faça a sua parte nessa semana, tá? Mas também espere o tempo das coisas acontecerem. Por quê? Você não precisa fazer tudo. Você é o tipo de pessoa que quer fazer tudo. E aí o que que acontece? Você não deixa nem o universo agir. Porque você quer fazer tudo, não tem um tempo para descansar. Como é que o universo vai agir? Você não dá espaço para o universo agir. Entendeu? É igual, eu vou dar um exemplo, gente. Vou dar um exemplo aqui pra vocês e adaptem para a realidade de vocês. Vamos supor que você namora, que você é casada. E aí você fala pro seu marido: "Ah, eu preciso que você limpe o banheiro". E aí passa 30 minutos, ele não foi, passa 1 hora, não foi, passa 1 hora e meia, ele também não foi. O que que você faz? Você se enfesa e vai limpar o banheiro. E aí você entra nessa energia de exaustão, de cansaço físico, mental, psicológico. Porque você não espera o tempo do outro nem do universo, entendeu? Porque ele ia fazer. Só que as pessoas também têm o seu próprio tempo, né? Eita, que babado. Que babado, viu, gente? E assim, essa semana pode atrapalhar um pouco vocês, tá? Essa energia do Rei de Paus pode atrapalhar um pouco vocês, porque vocês querem fazer tudo, quer fazer acontecer, e o universo tá te mostrando, calma, respira. Você precisa parar pra descansar, tá bom? Oi, Kátia, boa noite. Entenderam? Inclusive, muito obrigada a todos que estão assistindo, tá? Agradeço muito de coração. Bom, e aí, gente, quais são os obstáculos e desafios que você vai enfrentar? Eu percebo logo de cara que, com relação à sua vida financeira, as coisas não estão tão boas, tá? E qual que é o obstáculo e desafio que você vai enfrentar essa semana? 10 de ouros. Então, assim, você vai passar por uma finalização de ciclo nessa semana, tá? Pode ter perda de emprego aqui? Perda de emprego não, porque nunca é uma perda, né, gente? Se a gente olhar bem, a gente sempre ganha. Mas pode ter sim uma perda de emprego. Ah, eu acho que. Gente, não é. Ó, não é perda de emprego. Pode ser que vocês essa semana
comecem a procurar um outro emprego, tá? Comecem a procurar outro emprego. Eu vejo vocês fazendo esse movimento, porque vocês estão cansados, né? Mas enfim, com relação à vida, com relação aos obstáculos e desafios, tem uma finalização de ciclo envolvendo profissional e financeiro. É uma finalização de ciclo que vai te trazer um certo tipo de prejuízo, tá? Eu vou ser bem honesta, eu não vou falar o que vocês querem ouvir aqui, nem vou mentir dizendo outra coisa. Eu vou ser bem honesta, que é o que eu estou vendo aqui. É uma finalização de ciclo e que pode sim trazer prejuízos para vocês, tá bom? Pode sim trazer prejuízos. Mas lembrem-se, gente, salva esse vídeo para vocês assistirem essa semana, para vocês lembrarem dessa carta da temperança, que é o de ter paciência e calma, nesses momentos principalmente, tá bom? Com relação à sua vida financeira, eu vejo você olhando muito para o passado e olhando para erros que você cometeu, tá? E tentando fazer diferente. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque os erros, nós cometemos erros justamente para aprender com eles, fazer de uma forma diferente para alcançar aquilo que a gente deseja. Então eu vejo vocês olhando essa semana para os erros que vocês cometeram, tá? E eu também vejo aqui vocês abandonando algum padrão que coloquem vocês em escassez. Ai, que incrível, gente. Que ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, eu vejo vocês abandonando um padrão que sempre coloca vocês na escassez. E é um padrão ligado ao esgotamento. Eu tô muito feliz que vocês estão assistindo esse vídeo, porque eu espero profundamente que esse vídeo toque o coração de vocês a ponto de causarem essa transformação, tá? Porque, assim, de fato, eu vejo vocês abandonando isso. Lembra que eu comentei? Lembra que eu dei esse exemplo do marido? Então, é algo relacionado nesse sentido. Que te coloca em exaustão, que te coloca em escassez. Eu vejo você abandonando esse padrão também, tá? E isso vai começar a refletir no seu financeiro, te trazendo retorno, ok? Com relação ao seu profissional, né? Eu vejo vocês bem cansados, bem cansadas. É uma semana em que vocês vão estar bem cansados, gente, com relação ao profissional, viu? Olha isso, 10 de paus. Só que tá acabando, viu? Tá acabando. A espiritualidade, ela traz o alerta. Assim, vamos lá. Esse segundo jogo, ele tá um pouco pesado no sentido de cansaço, tá? Só que a espiritualidade, ela traz esse alerta pra vocês. Lembra da carta da temperança? Tá acabando. Não desistam agora. Não é uma semana pra vocês desistirem. É uma semana pra vocês se superarem, tá? Porque profissionalmente falando, vocês vão estar exaustos. Vocês estão cansados. E isso pode refletir no físico de vocês. Aquela dor nas costas, dor de cabeça, febre. Gente, pode dar febre. Eita, pode dar febre. Só que é uma febre emocional, tá? É uma febre emocional. Às vezes não é nem. Não é nenhum sintoma, não é uma gripe, uma virose, alguma coisa assim. É uma febre de cansaço mesmo. De cansaço emocional. É uma febre emocional, sabe? E então eu vejo vocês bem cansados profissionalmente falando, mas aqui tá falando, não desistam. Não é uma semana pra desistir, é uma semana pra superar, tá? Eu vejo vocês abandonando esse padrão que coloca vocês em escassez e em cansaço, graças a Deus, tá? E é isso, né? Eu tô bem feliz por conta disso. Tô bem feliz, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Tanto que apesar dessa questão, desse cansaço, desse peso emocional, apesar disso,
A sua saúde, olha a carta que veio na sua saúde, é um 7 de ouros. Então, eu vejo você bem de saúde, tá? Pode ter sim uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma febre, mas não vejo nada grave aqui na sua saúde, tá? Você vai estar bem disposta e disposto pra fazer suas coisas, tá? É aquele cansaço, mas, gente, eu não sei o que vai te mover aqui essa semana, é Deus mesmo. Porque você vai estar com uma força muito poderosa, assim, você vai estar com uma energia muito poderosa. Não é à toa que saiu o Rei de Paus, né? Então você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos essa semana, de conseguir trabalhar, ir pra academia, ir pra faculdade, estudar. Você vai ficar exausto, exausta, mas a sua saúde se mantém firme, tá? A sua saúde se mantém firme. Ô, galera, vamos lá que tem um ponto de atenção aqui, tá? Tem um ponto de atenção, um ponto de alerta. Lembrando que é uma tiragem coletiva, então adaptem para a realidade de vocês. Muitas pessoas essa semana, porque assim, o 7 de ouros ele também fala de uma colheita. Ele também fala de uma colheita na saúde. Na saúde. Então, assim, não tá dormindo bem, não se alimenta bem, não faz um exercício físico, não dorme bem, é uma semana que você vai sentir que tem que fazer uma mudança. Tá bom? Boa noite, Alva. Tudo bem com você? Então, meus amores, se atentem a isso, porque o 7 de ouros ele também fala de uma colheita. Agora, se você é uma pessoa que se alimenta bem, faz esporte, faz academia, dorme bem, a sua semana vai estar intacta. Você não vai sofrer tanto com relação a esse cansaço. Tá bom? Boa noite, Vanessa. Como é que vocês estão, meus amores? Então, e lembrando, gente, se sentirem alguma coisa, não deixem de ir ao médico, tá? E mantenham os exames de rotina de vocês, ok? Bom, já na vida amorosa, o que acontece aqui, galera? Vida amorosa tem um 6 de espadas. Eu não sei se você... E essa aqui vai ser... Essa aqui... O que eu vou falar agora é uma mensagem geral, independente se você namora, se você fica, se você é solteiro, se você não é. O que acontece? Eu percebo que tem alguns sofrimentos, alguns padrões mentais que você ainda carrega, né? Olha isso, é uma mulher que carrega algumas adagas no seu barco. E isso pesa, tá? Isso pesa. E me parece que nessa semana você vai lidar com algumas questões que não é nem do outro. O outro vai despertar isso em você, tá? Mas vai despertar porque a espiritualidade quer que você olhe para isso. A espiritualidade quer que você olhe para algum padrão mental que você tem dentro de relacionamentos amorosos que precisa ser curado, tá? Que precisa ser curado. E aí, essa semana, você vai perceber alguns comportamentos de algumas pessoas que pode ser que mexa com algumas dores suas, tá? Mas é justamente para você olhar, curar e integrar. Não rejeitar. Não rejeite aquilo que você sente, nem aquilo que você pensa, tá? Integre. Mesmo que seja uma parte que você não goste muito, que é o que a gente chama de sombras, tá bom? Oi, Rose, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, né? Porque tem mais mulheres aqui me assistindo do que homem. Então sejam todas muito bem-vindas. Bom, gente, com relação à vida amorosa é isso. Eu também vejo aqui pessoas olhando muito pro passado,
tá? É uma semana que vocês vão olhar muito pro passado. Não é uma semana para tomar decisões, porque vocês estão cansadas. É uma semana que o profissional de vocês vai estar exigindo muito e vocês vão estar cansadas, tá? Tem um peso mental que vocês vão ter que lidar. E vejo vocês olhando para o passado. Não vejo vocês beirando a depressão, não, tá? Nada disso. Vejo vocês olhando para o passado, para alguma questão do passado que te causa dor ainda, tá bom? Mas é para você resolver. Essa semana é uma semana ideal para você abandonar esses pesos, tá? Principalmente esses pesos do passado que você carrega, principalmente se você namora ou é casado ou é casado. Então, se você tem alguém, é uma semana para você tentar se libertar dessas dores, porque isso tem atrapalhado o seu relacionamento, tá bom? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma traição que você perdoou, ou você perdoou ou você não perdoa. Mas continuar fingindo que perdoou não é saudável nem para você, nem para a relação, tá bom? Gente, adaptem a realidade de vocês, tá? Bom, com relação ao ciclo social, à família, vocês não vão estar querendo. Vocês até que vão estar querendo estar em família, em amigos, tá? Vocês vão sim estar querendo isso, porque vai distrair um pouco vocês dessa semana que vai ser um pouquinho puxada, tá? Inclusive, eu vejo vocês têm uma energia muito gostosinha, assim, a nível de família e amigos, por conta dessa pombinha branca aqui atrás, né? Então, tem uma energia de muita harmonia, de muita paz. É por isso que vocês vão estar querendo se reunir com seus amigos e familiares, porque vai tirar vocês um pouco desse peso da rotina de vocês, tá? E, de fato, é para que isso aconteça mesmo, tá? Aqui a espiritualidade ela dá o aval para vocês se reunirem essa semana, porque realmente vai ajudar vocês a conseguirem sair dessa semana vivos, digamos assim, sabe? Mas, enfim. Com relação à saúde, né, eu já comentei, já trouxe os alertas. Agora, o conselho da espiritualidade para sua semana é o 10 de copas. Gente, vocês vão passar por uma finalização de ciclo aqui, tá? Olha isso, 10 de ouros, 10 de paus, 10 de copas. Tem alguma finalização de ciclo que vai acontecer na vida de vocês essa semana, tá? Porém, não é uma finalização de ciclo para vocês se lamentarem, chorarem e levarem para um lado negativo. Olha isso, o conselho da espiritualidade. É para vocês comemorarem, tá? É para vocês comemorarem. Pode ser que vocês tenham alguns prejuízos? Pode, mas comemore. Porque é melhor você ter um prejuízo agora pequeno do que maior lá na frente, tá? Então, assim, é uma semana para você elevar a sua vibração, se conectar com sua espiritualidade, se conectar não só com sua espiritualidade, mas com aquilo que eleva a sua vibração, que te coloca numa posição de otimismo, de positividade. Tá pedindo para você comemorar, se alegrar. Por isso que a espiritualidade dá o aval para você se reunir com seus amigos e familiares, porque vai te ajudar a aumentar essa energia, né, na sua vida. E assim, vocês também, e isso veio parecido com o pessoal da primeira opção, vocês também vão passar por uma semana de transformação, tá? Vocês também vão passar por uma semana de transformação. Então, não é fácil, né? Nenhum tipo de finalização de ciclo é fácil, tá bom? Mas
tentem se alegrar e comemorar, mesmo que em meio ao caos. E, gente, não importa o que aconteça essa semana, se tiver algo assim que vocês falam assim, cara, tá caótico essa semana, aproveitem essa energia, porque a nossa criatividade em meio ao caos fica absurda, tá? Experimentem colocar uma ideia em prática, aquela ideia que vocês tiveram assim, meio ao caos, sua vida tá uma bagunça e você tem uma ideia. Coloquem fé nessa ideia. Coloquem em prática para vocês verem o que acontece. As melhores ideias, elas vêm do caos. Tá bom? Então, não desanimem, continuem. É uma semana de superação. Se conectem a coisas, pessoas, músicas e sentimentos que elevam a sua vibração e te colocam nesse estado de graça, de alegria e de gratidão. Tá bom? Caramba, gente. Cara, não foi uma tiragem fácil, né, gente? Não foi uma tiragem fácil, mas, como eu falei pro pessoal da primeira opção, eu falo o que precisa ser falado, não o que vocês querem ouvir, tá bom? Bom, eu desejo que a semana de vocês seja incrível, como vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, tá? Mas eu desejo mesmo profundamente que, apesar de tudo, que a sua semana seja incrível, tá bom? Um beijo enorme para quem ficou até aqui. Eu vou me despedindo de vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Quem puder me seguir nas outras redes sociais, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Lá eu dou várias dicas de espiritualidade, tem tiragens coletivas também no Instagram, nas outras redes vizinhas que vocês já conhecem, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Uma boa semana a todos! Um beijo, 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 beijo.